Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Deus tem sido muito bom conosco. Quero lembrar os irmãos, nós temos muitos irmãos da nossa igreja que estão em viagem. Então vamos orar para que eles, sofrendo viagem, né, eles estejam bem, estejam em paz, voltem em segurança. Irmãos, quero também lembrar que no próximo domingo, dia 7 de maio, nosso primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa Ágape às 9 horas da manhã. Então, aquele momento para lá de especial, quando você faz o seu bolinho, o seu cafezinho, o seu biscoito, e aí você pode vir compartilhar conosco às 9 horas, tempo muito gostoso de confraternização. Depois nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Então não deixe de participar, que tem sido um momento muito especial da nossa igreja, não é? A oportunidade de a gente conhecer e ser conhecido também. Muito bem, domingo que vem, então, Ágape. Irmãos, e mês de maio vai ser um mês muito importante também na nossa igreja. Como os irmãos sabem, está na nossa agenda investir de forma muito firme nas famílias da igreja. Nós temos percebido a necessidade de trazer para os irmãos alimento sólido em relação aos nossos convívios familiares, né, em relação pai e filho, marido e esposa, e tudo mais. E mês de maio é tradicionalmente o mês da família batista. Então, nós vamos ter uma programação muito especial durante todo o mês. Todas as manhãs, as nossas manhãs de sábado serão. O primeiro domingo vai ser a Ágape, como eu já noticiei. No segundo domingo, nós teremos, além da comemoração do Dia da Mamãe, você que é mamãe, venha, porque a gente deve fazer uma lembrancinha e tudo mais. Eu vou fazer essa lembrancinha. Aí os irmãos, nesse dia, nós teremos o pastor Tiago falando para nós. Ele vai tentar relacionar isso, pastor, o Ragu, né, com os profetas menores, não é isso? E a família, muito interessante. Ele vai fazer um link com aquilo que a gente está estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, essa classe, os profetas menores, com esse momento importante que a gente está vivendo, que é o mês da família. No terceiro domingo, nós teremos isso tudo na parte da manhã, irmãos. Nós teremos a nossa irmã Daniela Bessa. A Daniela foi minha professora na faculdade de teologia. A gente esteve aqui na igreja com o marido dela, que é o reverendo Ricardo. Agora ela que vai falar para as mulheres o tema. Você lembra o tema, Flor? Casamento até que a morte nos separe, não é? Não é para os irmãos matarem os outros e separar. Ela não vai nessa linha, ela vai na linha de você permanecer firme até que a morte natural separe você do seu cônjuge. Amém, irmãos? Tem que ficar muito claro isso, porque senão, né? E no último domingo do mês de maio, nós teremos a presença do pastor Rubens Cordeiro, que é o capelão geral ali do Colégio Batista. Então, o pastor Rubens é muito conhecido aqui da Betel, não é? Acho que até já esteve aqui interinamente na Betel. Então, um homem de Deus muito querido, muito preparado, irá também falar para nós. E nos domingos à noite, no mês de maio, todos os domingos à noite, no mês de maio, nós teremos as nossas reflexões, pensando dentro dessa temática também da família. Então, vai ser um mês muito festivo, e queira Deus, quem sabe a gente consiga fazendo um casamento em maio. Se tudo der certo, nós vamos casar um casal aqui da igreja no mês de maio. Eles não estão querendo casar não, mas nós vamos casar na marra, porque tem que casar com a agenda da igreja. Não, estou brincando. Mas a gente está planejando fazer o casamento no último mês, no último sábado de maio, dia 27. Dia 27 de maio, vai ser uma grande alegria para a nossa igreja. Então, não fique de fora, participe conosco. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem abençoado a Betel de forma muito rica. E nós estamos convencidos de que quando nós edificamos lares saudáveis, lares fortes, marido que ama a esposa, esposa que ama o marido, pai que cuida bem do filho, filho que obedece ao pai, ou seja, uma família cheia da graça de Deus, tudo isso, toda essa ambiência familiar saudável, biblicamente saudável, ela vai refletir numa igreja saudável também. Então, cultive uma vida no seu lar, diante de Deus, na presença de Deus, porque fazendo isso, você vai estar cuidando da nossa igreja também. Amém?
Muito bem. É uma grande responsabilidade, irmãos, quando nós temos famílias desestruturadas, relacionamentos quebrados, pecado na relação marido e mulher, quando a coisa não está articulada, isso afeta de forma profunda a igreja, adoece a igreja, entristece a igreja. É muito interessante, porque às vezes a gente vai para o culto na igreja e a gente fala, puxa vida, mas que culto triste, que culto pesado, né? A coisa está esquisita e tal. Será que o pastor não preparou direito? Sempre a culpa é do pastor que não preparou direito. Será que a culpa é do pastor que não preparou? Será que foi os irmãos do louvor e tal? Mas muitas vezes é pecado na nossa casa, gente. É pecado na nossa família. E aí fica a presença diacana, isso, pecado, né? Coisa enterrada lá na nossa casa. Aí o marido não está bem com a esposa, está infidelidade conjugal, seja o que for, os pais e os filhos num pé de guerra, pai omisso, tanta coisa bagunçada. Por incrível que pareça, isso, sem que a gente perceba, isso adoece a igreja da gente, né? Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da vida espiritual da sua família, para que a sua igreja também seja ricamente abençoada. Amém? Amém. Então, recado dado. Nós temos 10 minutos para acabar o culto. Mas, irmãos, os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro de Tiago, ou melhor dizendo, a epístola de Tiago, e nós já caminhamos em todo o capítulo 1, onde Tiago faz uma introdução ali magnífica sobre a necessidade que nós temos de praticar a palavra de Deus. A última aula nós falamos justamente sobre a importância da prática da palavra de Deus. No capítulo de número 2, que agora nós vamos iniciar, o que o Tiago faz? O Tiago agora começa a trazer exemplos práticos da prática da palavra de Deus. Ele vai começar, então, aqui a mexer nas gavetas mais íntimas daquela comunidade, porque enquanto a coisa estava na teoria, ok, a pessoa até aceita, mas ele começa a falar sobre questões práticas dentro da igreja, algo que acontecia dentro da igreja. E uma delas, ele introduz o capítulo 2, falando sobre a relação de acepção de pessoas na igreja. E, sobretudo, a relação entre ricos e pobres na igreja. Os irmãos já perceberam que o assunto é para lá de empolado, tá bom? É muito difícil, é muito complexo. Tiago é um livro altamente complexo, difícil de traduzir, difícil de digerir o que ele quer dizer de verdade, mas, querendo ou não, é um assunto muito complexo. E como nós temos pouquíssimo tempo, eu não vou arriscar entrar aqui na natureza dessa reflexão, porque senão a gente vai se perder. E nós vamos iniciar nós vamos voltar em junho a abrir Tiago e ler Tiago e estudar essa questão muito importante sobre a riqueza, a pobreza e a relação entre rico e pobre dentro da igreja. Irmãos, eu não tenho dúvida que vai mexer com os irmãos, porque tem mexido profundamente no meu coração essa palavra de Tiago, vai mexer com você também. É impossível ficar indiferente àquilo que Tiago tem para trazer para nós em relação a isso. Nós vamos, então, começar em junho. Eu queria apenas ler com os irmãos, não Tiago, mas eu queria ler com os irmãos, tendo em tela ainda aquilo que nós falamos na última lição, a importância da prática da palavra do Senhor, e nós citamos de forma passageira, que en passant, Deuteronômio capítulo 6, eu queria ler com os irmãos, então, Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler o capítulo todo com os irmãos. E permita que a palavra de Deus fale com você, para que você entenda a necessidade e a importância da prática das Escrituras. Não basta apenas, como nós falamos, não basta apenas se expor à sã doutrina. Não basta apenas ter conhecimento da sã doutrina, ter um púlpito que prega a palavra de Deus de forma ortodoxa, correta. É preciso praticar. Apenas ouvir o bom ensinamento é insuficiente para transformar nossas vidas. É justamente isso que está aqui em Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler, já com espírito de oração, pedindo ao Senhor que na leitura fale conosco e aplique essa palavra no coração. Ao término da leitura, nós vamos encerrar a nossa reunião nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui hoje na revista, na nova versão transformadora, chamada para o compromisso total, tal que o título da minha Bíblia. Assim escreveu Moisés:
Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, o seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de uma vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, lá no hebraico, Shema Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve, o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Vou ler de novo. Cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam ao Senhor seu Deus e sirvam-no. Temam ao Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é um Deus zeloso. Outra tradução diz, é um Deus ciumento. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova ao Senhor, o seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da terra posse da terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que vocês fariam. No futuro, gerações futuras, no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês dirão: éramos escravos no Egito, escravos de Faraó, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas
diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve a nossa vida, como tem feito até hoje. Pois nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Leio novamente o último verso. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Amém, irmãos? Amém, oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão rica, manhã de ensino. Muito obrigado pela manifestação da Tua presença entre nós, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Muito obrigado pela assembleia tão importante que tivemos, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está conosco, Senhor. Deus, continue nos abençoando, agora que lemos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a não nos esquecermos dos Teus mandamentos, a não nos esquecermos da Sua lei. Mas mais do que isso, Senhor, que possamos ser operosos praticantes dessa palavra, Senhor. Faça isso para a Sua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Domingo muito abençoado. À noite estaremos de volta. Hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho sobre o encontro de Jacó com Deus, ali em Peniel. Então, participe conosco às 19 horas. Deus abençoe e até lá.